Olá, meu nome é Thiago Tones e a gente vai conversar um pouco sobre ciência comportamental aplicada às políticas públicas. Então eu vou começar falando um pouco sobre o nosso dia a dia, né? A gente começa o dia aí acordando, a gente escolhe ou não sair da cama, a gente escolhe ou não tomar um bom café da manhã, mas fato é que a gente está o tempo inteiro escolhendo aquilo que a gente vai fazer. A gente escolhe os ingredientes que vão no nosso café da manhã, principalmente na hora da compra. E a compra também é uma escolha, né? Então, quais tipos de ingredientes eu vou comprar, quais preços eu tô mais aberto a pagar e assim por diante, né? Qual marca eu gosto mais. Então, a gente está o tempo inteiro fazendo escolhas. E algumas escolhas, sejam elas mais importantes ou menos importantes, elas refletem nas nossas vidas. Como essa, por exemplo. As escolhas sobre alimentação, a gente já sabe que elas são muito importantes para a nossa saúde. Então, tanto na nossa esquerda quanto na nossa direita, a gente tem alimentações que, a princípio, parecem vistosas, parecem ser muito bonitas, certo? Mas, provavelmente, se eu pedisse para você escolheria o grande hambúrguer cheio de cheddar, porque, principalmente por conta de propagandas, a gente acaba escolhendo coisas que parecem mais apetitosas. Mas essa construção ela é cognitiva. A gente faz escolhas independente se a gente está ciente ou não daquilo que a gente está escolhendo efetivamente. E é isso que a ciência comportamental explica. Então, hoje a gente já sabe que a gente faz escolhas ou ações de modo automático, existe um sistema cerebral para isso. Então, por exemplo, tirar a mão da frigideira, que é uma escolha que a gente faz às vezes de modo automático, né? É um dos sistemas do cérebro, um sistema mais rápido, né? Que faz com que a gente faça isso. Então tem muitas escolhas que a gente faz no modo automático e tem outras, como por exemplo, para onde eu vou viajar, qual curso de graduação eu vou fazer, em que a gente se debruça e pensa um pouco mais. Elas não são tão intuitivas nem tão automáticas assim. No entanto, algumas escolhas automáticas podem gerar malefícios para a gente. Então, por exemplo, o fumo, né? É uma ação que você tem escolha sobre aquilo, óbvio que também isso gera um vício, né, no nosso sistema nervoso e biológico, mas você pode escolher não fumar. E por que você continua escolhendo fumar, certo? Todo o seu viés cognitivo e a forma como você constrói as suas escolhas faz diferença no resultado final. Outro exemplo é gastar dinheiro, né? Então, existe hoje uma compulsão por compra, porque a compra está muito mais fácil, né? Deliveries e sites na internet você consegue comprar com muita facilidade, coisas que antes você tinha certas barreiras, né? Tanto de ir até o local, quanto de pagamentos. Então hoje você consegue pagar de várias formas possíveis. Então a compra é uma escolha muito fácil, inclusive quando você não tem dinheiro e tem crédito. Então essas escolhas também de gasto ou não gasto, elas são muito importantes e elas podem gerar malefícios. É uma coisa que a ciência comportamental estuda também. E aí existem alguns vieses cognitivos que podem influenciar essas escolhas, né? Então, por exemplo, como eu comentei da alimentação, de fato existem pesquisas que dizem que as prateleiras na altura da sua visão, elas te inspiram mais, né? Chamam mais atenção para você escolher aquele produto. Não à toa são as prateleiras para disposição de produtos mais caras no supermercado. Isso na parte adulta. Agora, se a gente for para a parte de, por exemplo, bolachas, doces e etc., que é mais afeito para crianças, a gente vai ter prateleiras mais baixas, mais caras, porque está na visão das crianças. Então, a visão é uma questão cognitiva, cores são questões cognitivas que interferem na hora da escolha. É isso que os insights comportamentais, a economia comportamental e a ciência comportamental vão tentar estudar. Quais são esses fatores e quais são esses vieses ou heurísticas que fazem com que a gente escolha de um jeito diferente, talvez, do que a gente escolheria se parasse um pouco mais para pensar, certo? E aí, como isso se aplica às políticas públicas? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder. Então, o principal conceito, né, utilizado nas políticas públicas é o nudge. O nudge ele é um empurrãozinho. Aqui nesse caso não seria um empurrãozinho, seria um grande empurrão, né? Mas qual que é a ideia? A ideia é que a gente tenha alguém que arquitete
as formas com que as pessoas podem escolher, ou quais são as opções que as pessoas têm, né? E aí as pessoas possam escolher, dentro dessa arquitetura de escolhas ou dessas opções, quais são as melhores possíveis. Na realidade, o empurrãozinho ele não interfere nem positivamente nem negativamente, ou seja, não é nem, sei lá, uma taxação, por exemplo, uma taxa a mais por você fazer aquilo, nem um benefício por você fazer aquilo. Simplesmente a gente reorganiza as escolhas para que você consiga fazer a melhor. Alguns exemplos. Aqui trabalhando também o conceito de colocar games, né, jogos. Então aqui ó, a gente tem as lixeiras de recicláveis, né? E aí você coloca ali umas cestinhas para a pessoa achar mais interessante. Muito parecido, por exemplo, com aqueles playgrounds, né? Aqueles parques de diversão, onde você paga para jogar essas coisas. E aqui você vai jogar de graça e ainda vai fazer alguma coisa positiva para o meio ambiente. Tá bom, e aí como é que os grandes estados e os grandes governos mundiais estão aplicando isso de fato em políticas públicas, né? Exemplo da Tailândia, na educação, tinha baixa participação dos pais na educação dos filhos e nas escolas, e eles passaram a mandar mensagens de texto com as notas dos filhos e os progressos que eles estavam alcançando no celular deles diretamente, e chamando os pais, depois de um tempo de mandar essas notas, para participar das reuniões, né, de pais e professores, né? Aqui um exemplo bem, que acho que todo mundo já ouviu, que é o da Suécia, que é para essa questão de doação de órgãos, que é uma política pública também, né? Incentivo, né? Então, ao invés de você nascer não doador e ter que pedir para ser doador lá na frente, na realidade você nascia doador, e aí se você não quiser ser doador, você pedia lá na frente para não ser doador. Isso trabalha com uma questão cognitiva nossa de padrões, então a gente se acostuma a padrões. Então, o texto que eu gostaria de incluir aqui e as informações que eu gostaria de colocar aqui é como é que a gente faz com que os implementadores ou quem projeta e implementa, né, as políticas públicas coloquem os nudges e a ciência comportamental dentro do desenho das políticas. Será que a gente consegue dar um empurrãozinho neles para que eles dêem um empurrãozinho nas políticas? Será que a gente consegue melhorar a forma como eles escolhem os projetos para que eles coloquem projetos que façam mais sentido, né? Então, ou que formulem políticas que façam mais sentido, que incluam os insights, né, comportamentais e a ciência comportamental? Então, essa é uma pergunta que pesquisadores holandeses tentaram responder. E eles fizeram um histórico, né, de como a ciência comportamental foi incluída na Holanda. E aí eles conseguiram dizer ter mais ou menos um diagnóstico de onde eles estavam e onde eles tinham que chegar, e a partir disso, como eles poderiam fazer nudges com os formuladores de políticas públicas para que eles incluíssem nudges nas políticas públicas que viessem. E eles conseguiram algumas coisas, né? Primeiro, o primeiro passo, então, para eles é composto por três partes, tá? Então, o primeiro passo era realmente fazer um nudge com os formadores de políticas públicas. Então, mostrar bons exemplos, era o primeiro passo. Popularizar alguns termos, então, eu disse aqui nudges, arquitetura de escolhas, às vezes parece muito técnico e muito científico, então isso era uma barreira muito grande para eles implementarem políticas públicas e formularem políticas públicas que tinham ciência comportamental no meio. E transformar em games, então, que é a questão da gamificação que eu coloquei ali, transformar em jogos. E aí, esse pessoal da Holanda também chegou a 4 Ps, né, que são importantes na hora de incluir o design de políticas públicas com a ciência comportamental, né, com insights. Precisa fazer essas 4 coisas, tá? Primeiro, se posicionar. Então é preciso que alguém compre essa ideia, que se posicione dentro dos departamentos públicos. Segundo, é preciso ter projetos, então alguém tem que iniciar, alguém precisa pegar uma coisa e fazer, nem que seja piloto, tá? Para que isso sirva de exemplo, para que a gente crie manuais para isso e para que outros departamentos consigam aplicar. Precisa medir performance, então precisa ter indicadores, precisa saber
da onde saiu, aonde chegou, o que precisa melhorar, para que isso também seja compartilhado com outros departamentos. E óbvio também que a gente alcance sucesso e mostre que é possível implementar e melhorar as políticas públicas através da ciência comportamental. E por último, que foi o que eles viram que tinha talvez um peso grande, era essa questão de profissionalizar. Então, eles tomam muito base a Inglaterra, né, nessa história de implementação. E na Inglaterra o que aconteceu? Chegou um momento que precisavam ter profissionais dedicados para isso e que carregassem essa bandeira para frente e que, de modo profissional, divulgassem esses resultados para o resto da sociedade. Porque no final, o Estado ele acaba usando dos vieses cognitivos dos cidadãos para melhorar a vida dos cidadãos. E isso é bastante poder. Então, eles precisam deixar isso muito transparente, muito claro, e isso só é possível com bons profissionais. Então, deixo aqui minha contribuição e talvez a lição, né, de que a ciência comportamental pode ser utilizada com os cidadãos, mas antes talvez tenha que ser utilizada e tem que ser implementada como estratégia de convencimento para os próprios formuladores de políticas públicas. É isso aí.